Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita recebe para um papo agradável, uma conversa suave, a companheira de ideal e da divulgação do Espiritismo, Heloísa Pires, autora de livros, sempre com muito sorriso, com muito comprometimento, ela traz uma mensagem de fé e de otimismo. Seja bem-vinda, Heloísa. Obrigada. E como não ser otimista se somos espíritas? Como não lembrar de Jesus de Nazaré? O Consolador prometido foi por ele enviado para entendermos como somos fortes, corajosos e felizes de estarmos crescendo para a luz. Heloísa, antes de começarmos a conversar um pouquinho sobre Jesus, nós sabemos que você, como autora de livro, tem 6 livros. 6. E o último livro foi Maria Antonieta, o Retorno da Rainha. Conte-nos um pouco desse livro para o nosso telespectador, porque nós às vezes falamos de livros espíritas, e é importante o telespectador que tem livros espíritas escritos por espíritas encarnados. E tem livros espíritas escritos por espíritos através da mediunidade de alguém. Neste caso, o livro foi escrito pela própria autora e é um livro espírita. Nos fale um pouco sobre esse romance. É um romance? É um romance interessante. Quando eu acabei esse romance, eu sempre tive uma admiração muito grande por Maria Antonieta. Sempre pesquisava e sempre achei que para a época ela era especial e que ela não era culpada pela infelicidade econômica da França. E realmente, através da minha pesquisa, eu verifiquei tudo isso e escrevi o livro. Tive inspiração também, principalmente quando conto os meninos de Maria Antonieta presos na torre. Foi muito emocionante. Mas depois, assim que eu acabei, veio um filme. Eu falei, gente, era hora de mostrar ao mundo a reabilitação desse espírito que foi lindo. Ela fugia da corte, ela ficava numa chácarazinha que ela pediu para o marido. Lá na chácara ela tirava aquelas roupas, ficava feita uma camisola, um chinelinho. Então ela foi jogada no turbilhão, talvez por escolha difícil para crescer, por problemas de outra encarnação, onde talvez ela tenha errado muito como todos nós, mas a situação em que ela foi levada a ser guilhotinada não foi justa nessa ocasião, bem como não foi para o marido dela, que era um pouco indeciso, um pouco parado, um pouco traumatizado por problemas provavelmente reencarnatórios, e que também foi guilhotinado quando outros haviam gasto uma fortuna. Todos gastavam e estourou em cima dos dois. E o menino dizem também que morreu. A menina, a filha, continuou vivendo. Imaginemos em que condições. Então foi uma época em que queriam igualdade, liberdade, fraternidade. E o que eles conseguiram com violência? Uma época de horror. Todo mundo era guilhotinado, todo mundo era traído, quem comprava com dinheiro conseguia sair livre. O próprio Chaumette, que tanto fez, foi guilhotinado. Quer dizer, foi uma época de horror de sangue, nos convidando a pensar que realmente só o amor constrói. O amor com ação, o amor atuante, o amor ligado à espiritualidade superior. Bacana. Se você quiser mais detalhes sobre o livro,
conciliar as informações com a história, está aí a sua oportunidade. Maria Antonieta, o retorno da rainha. Mas agora, Heloísa, vamos conversar um pouco, né, sobre Jesus de Nazaré. Ai, a minha paixão. Jesus é o vulto mais lindo da história. Nós espíritas, né, somos cristãos. É parte do Espiritismo, através do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O estudo da moral, e estudar moral passa por estudar Jesus. No livro 3º de O Livro dos Espíritos, nós temos tido o estudo moral, como vamos ter no livro 4º, né, na 4ª parte, o estudo das consolações e tal. Mas qual é o Jesus do Espiritismo? Ele é diferente do Jesus da história? Qual é o nosso Jesus, se é que nós podemos dizer que temos um nosso Jesus, ou se nós temos Jesus? Nós temos a interpretação de Jesus através da fé raciocinada que Kardec nos apresenta. O Jesus que nós conhecemos falou sobre a reencarnação. E sem a compreensão da reencarnação não existiria justiça. Por que uma rainha Elizabeth, que aliás é uma mulher boníssima, e por que tantos jogados na rua no momento atual? Porque alguém se expressa na esquizofrenia, tendo um trabalho danado, se esforçando para, através de remédio, auxílio psiquiátrico, conseguir trabalhar. Porque um músico maravilhoso e porque um indivíduo com uma série de dificuldades na casa André Luiz em São Paulo, onde trabalho, dificuldades mentais. Seria um mundo de injustiça, um mundo que não tem lógica. E Jesus falou a Nicodemos, é preciso nascer de novo. E Kardec vem fazendo a ressurreição do cristianismo, como Jesus havia prometido, colocando os pingos nos is. O perispírito. Nós achamos todas as religiões ótimas, cada um escolhe o seu caminho, mas a apresentação do perispírito, que não é invenção nossa, que já existia entre os sacerdotes druidas, que é apresentado pelos egípcios com o nome de Ka, que Paulo chama de corpo espiritual, e Jesus, o corpo físico, morre na cruz, machucado, ensanguentado, ressuscita em que corpo? No perispírito, no corpo de energia, no corpo perispiritual, no Ka dos egípcios. Não poderia, em tão pouco tempo, aparecer em todo o seu esplendor, se ele não fosse um ser que havia se manifestado num amor imenso num corpo de carne, nervos e ossos, diz um pesquisador, Jean Christian, no seu livro sobre Jesus, mas que tinha, além desse corpo de carne, um corpo de energias nunca visto na Terra. Nós temos um corpo de energia, mas perto do corpo de Jesus é um fósforo semi-apagado perto de um sol. Uma coisa que chama a atenção na trajetória do Cristo, né, é que Cristo, ao seu tempo, ele tinha o Império Romano, espalhado pelo mundo, dominador, preparado para administrar e impor aos dominados sua vontade, seu progresso, né, seu poderio. Mas o principal desafio de Jesus não foi o Império Romano. Um dos principais desafios de Jesus, quando ele começa a trazer a sua mensagem, foram aqueles que conheciam e que se intitulavam e que eram detentores da verdade de Deus, de um conhecimento histórico trazidos por Moisés, que eram então os senhores do Sinédrio. Os senhores do Sinédrio eram pessoas intelectualizadas, informadas, vide Saulo de Tarso. Nossa. Mas olhando por esse aspecto, nós observamos que hoje na humanidade, salvo engano da nossa parte, ou talvez uma interpretação pequena, mas é uma interpretação,
nos parece que aqueles que têm a informação, que têm o conhecimento, também se distanciam mais de Jesus ou se preocupam tanto pela sua existência ou não, do que aqueles. Será que nós estamos diante de alguma similaridade, de algo parecido? Ou seja, quem tem a informação que poderia doar mais, explicar mais, é quem se afasta? Onde será que está essa chave? Nós, seres humanos, somos complicados, somos difíceis, fomos criados para a luz. Iniciamos a nossa caminhada nos mares mornos, enfrentando dificuldade e facilidade. Morríamos em massa nos mares mornos, os leptóticos, como conta André Luiz em Evolução em Dois Mundos. Mas milênios se passam e todo esse trabalho deveria ter desenvolvido as nossas luzes e nós continuamos repetindo os erros do passado. Metidos, arrogantes, fazemos alguns cursos universitários e achamos que já dominamos o conhecimento do universo. No universo existem bilhões de mundos, trilhões de seres, irmãos nossos, muito mais adiantado. Nós deveríamos nos preocupar em desenvolver a moral, que já dizia Buda, desenvolvendo a moral, percebemos e compreendemos melhor o mundo à nossa volta. Jesus vai afirmar: eu vim para aqueles, que têm fome, sede. Lindo. Ou seja, para aqueles que buscam algo. Será que o orgulho do conhecimento nos dá essa limitação de não querer buscar algo? Ou será que nós nos tornamos cientistas, preparados, esclarecidos e perdemos a humildade? Eu acho que é a perda da humildade. Sócrates, o grande filósofo profundamente humilde, falava com os espíritos e ele dizia: eu só me considero sábio porque sei que nada sei. Agora, aqui na Terra, a gente sabe alguma coisinha, alguma, como dizia o cadeirante, o físico Hawking, que não conseguiu compreender Deus. Acho que ele imaginava um outro Deus. Ele dizia: são probabilidades as nossas descobertas. Julgamos que o encontro de duas estrelas produz uma energia, forma buracos negros, mas é uma das probabilidades, outras existem. Nós pegamos uma pequena verdade e fazemos o estardalhaço. Somos os maiores, os melhores. O que importa é o que essa verdade vai fazer para a nossa transformação moral. Porque quando a maioria da Terra se transformar moralmente, a Terra conseguirá ser um mundo de paz, de justiça, de amor e de respeito ao próprio planeta, o que não acontece até agora. Jesus, ele chega, nós temos o Sermão do Monte, É lindo. Está em Mateus, começa no capítulo 5 e assim se desdobra. Mas em 5,14, Jesus vai dizer que vós sois o sal da terra, e vós sois... sois... perder seu sabor, como se há de salgá-la. Isso, e vós sois a luz do mundo. A luz do mundo. Ali interpreta-se que Jesus, naquele instante, após ele ter terminado as bem-aventuranças, que ele falava para toda a multidão, mas ali ele já fala para aqueles que eram e que deveriam ter a responsabilidade, tiveram, de continuar o trabalho, de continuar essa proposta. Em que momento? Todos nós, inclusive o nosso telespectador, aquele que está nos assistindo, em que momento ele é o sal da terra e em que momento ele é a luz do mundo? Só somos o sal da terra e a luz do mundo quando damos as mãos. Isolados, somos muito, muito pequenos. Eu diria que seríamos como os neurônios de um cérebro. Juntos, o nosso cérebro, que está na carne, mas que trabalha o impacto do espírito que nós somos, é maravilhoso. Nos encanta. Eu adoro ler sobre o cérebro que se transforma. Nós ficamos parados com esse instrumento magnífico de trabalho.
Mas se tirarmos os neurônios e espalharmos numa mesa, eles não são nada. Nós só somos realmente, começamos a ser a luz do mundo, o sal da terra, quando damos as mãos na construção de um mundo melhor. Ele diz também que é preciso subir ao monte, porque a luz ela não pode ficar sob o alqueire, ela não pode ficar sob, ela tem que ficar sobre o alqueire. Essa luz que nós carregamos, essa luz que nós possuímos, é claro que cada um de nós tem uma intensidade de luz. Quando damos as mãos, em que momento nós também podemos, além de dar as mãos, iluminar? Né? Fazer com que essa luz resplandeça para clarear o caminho, porque mergulhado na dor, no sofrimento, no desespero, fica difícil. Mas fica mais difícil se não nos ligarmos com o plano espiritual superior. Ainda que não estejamos de mãos dadas com os encarnados, sempre, em todos os instantes da nossa vida, num sentimento de gratidão a Deus, aos espíritos maiores que nos apoiam, nós estamos de mãos dadas e podemos ser a luz do mundo e o sal da terra. São Francisco de Assis, na Idade Média, fez um trabalho belíssimo no desprendimento dos bens da terra e na ligação com a espiritualidade superior. Gandhi, na Índia, libertou a Índia, impôs mais justiça aos intocáveis. E ele disse, eu me inspirei nas bem-aventuranças de Jesus. Amo Jesus, mas nunca me direi cristão, porque os cristãos não seguem o que Jesus falou. Interessante colocar que dentro das bem-aventuranças, a primeira diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles verão a Deus. Eles verão a Deus e deles é o reino dos céus. A impressão que dá é que a mensagem de Jesus é mais afeita àqueles que estão imersos na dificuldade, no problema, do que àqueles que estão bem, com a situação esclarecida, em situações de conforto. Será que é preciso ter dor para enxergar Jesus? Será que é isto que nós estamos vendo? Muitos acham que é isso. Eu extraio das lições de Jesus a certeza de que, tornando-nos felizes na aceitação de nossas dificuldades e através da prática do bem, na ligação com os espíritos que velam por nós, conseguiremos encontrar o caminho da luz muito mais rapidamente do que no sofrimento e na dor. Todo trabalho é feito para libertar o homem da dor. Se fosse necessário essa dor absurda, não teríamos desenvolvimento da medicina. Os antibióticos, os remédios maravilhosos, as operações a laser, a implantação de dentes, a operação em segundo de cataratas, é todo o trabalho. Trabalhei 16 anos na psicopedagogia da ACD, vida profissional, encantada via os especialistas que libertam o reencarnante, coberto de culpa, não sofre o que errou mais no passado, tem uns aí, políticos corruptos que ainda não amadureceram. É o próprio ser que se analisa e escolhe a lição. E eles estavam crescendo, mas crescem também Madre Teresa de Calcutá, com muito mais intensidade, Irmã Dulce ajudando o próximo, Chico Xavier, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, um exército de luzes que cresceu na Terra, na felicidade e na alegria de servir. Madre Teresa às vezes entrava em agonia, está na biografia dela, por ver tanto sofrimento e não acreditar na reencarnação. Irmã Dulce foi sempre um espírito super alegre e Dr. Bezerra de Menezes era o médico dos pobres. Felizes, cumprindo os deveres, trabalhando, encontraram a luz. Outros encontram na dor.
Mas eu prefiro o trabalho e amor. Falo todo dia com Jesus. É melhor esse caminho. Ele é mais brando. Pelo menos ele é menos doloroso. Agora, se a dor vier, como já veio, todo mundo pula fogueiras na terra. Se a dor vier, tem que ter coragem. Aguente, tudo passa e supera-se. Acredito que, para nossa reflexão, que às vezes a estruturação sociológica, os conceitos formatados ao longo do tempo, ainda fazem com que se misture muito a história de Jesus com a mensagem de Jesus. O que foi construído por 14 séculos sobre Jesus e aquilo que Jesus colocou. É nesse momento que eu me reporto ao Evangelho segundo o Espiritismo, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, viu, prezado telespectador, você não vai encontrar história de Jesus. Você vai encontrar os ensinos morais de Jesus. É uma diferença importante ou você acha que isso deixa um hiato, deixa um espaço no entendimento? É vital essa compreensão. Jesus é magnífico, os ensinamentos dele magníficos. Solenhache, um grande judeu, escreveu um livro nazareno, ele disse: enquanto os discípulos seguiam os ensinamentos de Jesus, escondidos, escorraçados, presos, o cristianismo perseguido, a doutrina era verdadeira. Frutificou, mas quando ela agradou aos importantes e Constantino a elegeu para a religião oficial, aí entrou a ambição, a arrogância e começou a decadência. Você não acha também, Heloísa, que nós, mais uma vez apelando ao contexto histórico, sociológico, de formação do pensamento ao longo do tempo, nós ainda estamos muito presos às questões formais da religião do que às questões essenciais da religiosidade? Inclusive, repetimos as discussões dos judeus. Pode-se comer um ovo que a galinha bota no sábado? Gente, agora é hora de erguer as mangas e trabalhar por um mundo melhor. No meio espírita surge uma questão aqui, nem resolveu essa, surge outra, mas ninguém quer trabalhar, cuidar dos mais necessitados, assumir a casa espírita com vontade, isso que precisa. Conversar, fazer palestra, estudar juntos, em grupos também, mas não apenas. E não ficar procurando numa hora difícil da terra pelo em ovo, como diz o povo. O que acontece é que há uma frase também que nos faz pensar. A quem muito foi dado. E às vezes isso é colocado como uma forma de que alguém vai vir te cobrar isto. E aí eu me lembro que, se eu não me engano, a pergunta, o número exato da pergunta, para mim não cometer o erro. Eu não guardo o número de perguntas. Eu também não guardo, mas se eu não me engano é 621. Tem uma pergunta de O Livro dos Espíritos que Kardec indaga: onde está escrita a lei de Deus? Ah, é linda, na nossa consciência. Como é que está essa questão de consciência da lei de Deus dentro de cada um de nós? Nós estamos conseguindo discernir, separar o joio do trigo ou estamos confusos? Estamos confusos porque desejamos ficar confusos. Porque no mundo espiritual, sabe, na terra, quando prende um bandido, um infrator, ele fica... Lá no mundo espiritual, quando nós chegamos e nos conscientizamos dos erros, viramos santinhos. Chega na terra, a festa do mundo nos encanta. Perdemos-nos naquela lenda, Narciso se olha na água e se acha lindo, e passamos a viver só em torno de nós mesmos, e às vezes da nossa pequena família. A lei não é essa, a lei em nossa consciência, os mandamentos que Moisés recebeu, o desejo de transcendência que a filosofia espírita e materialista reconhece, temos anseio por crescer, exige de nós uma mudança, um comportamento adequado e o desenvolvimento da espiritualidade. O grande Jung diz
Se o indivíduo não desenvolve a espiritualidade, fica com o coração ressequido, amargurado, profundamente infeliz. E eu diria hoje, no século XXI de luzes e sombras, o número de indivíduos infelizes, jovens que chegam ao suicídio aumenta a cada dia. O que falta? Desenvolvimento da espiritualidade, compreensão da existência desse Deus magnífico que nos induz ao crescimento espiritual e leitura e compreensão dos ensinamentos do Mestre de Nazaré. O sacrifício que esse Espírito lindo fez por nós, descer das regiões iluminadas e vir trabalhar ao nosso lado, aguentar a nossa ignorância e ainda nos falar, sois deuses, sois luzes, para desenvolver nossa autoimagem positiva, mereceria mais respeito. Bem, o tempo é célere. A conversa, como diz, a conversa é boa. O papo é agradável, mas o tempo vai caminhando. Nós pedimos, Heloísa, que você deixe ao nosso telespectador uma mensagem sobre a luz do mundo. Amo essas palavras. Meu pai, no livro Obsessão, Passe e Doutrinação, diz para evitar a obsessão, que a obsessão só surge quando nós atraímos o obsessor. O meu pai diz que a gente levante, olhe no espelho e diz assim, obrigada, meu Deus, mais um dia de aprendizagem. Eu sou filho de Deus, sou perfeito e tenho que caminhar com dignidade. Então nós temos em todos os instantes da nossa vida, no orar e vigiar, que Jesus nos ensinou, porque ainda somos frágeis, temos luzes e temos sombras, fixarmos as nossas luzes naqueles que podem nos ajudar. Quando sentir pensamentos estranhos, pensamentos menores, leia um trecho do Evangelho, se coloque uma música boa ou uma poesia boa e vá procurar um tratamento na casa espiritual. Porque existe o tratamento, existe a possibilidade de caminharmos com tranquilidade neste querido planeta Terra. E quando a hora for difícil, uma ponte é construída com a ajuda dos amigos espirituais. E nós, de repente, atravessamos e do lado de lá nós admiramos como conseguimos passar, porque mãos preciosas seguravam a nossa e nos levaram. Coragem na hora difícil. Quem passou pela vida em brancas nuvens, diz o poeta, em plácido rebanho adormecido, quem não sentiu o sopro da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, não viveu. Foi espectro do homem, passou pela vida e não viveu. São lindas palavras, coragem. Agradecemos ao nosso telespectador pela sua atenção, pela sua compreensão e participação conosco até aqui. Lembre-se, você também é a luz do mundo. Que brilhe a vossa luz. Até o próximo Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.